Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre o verbo atender em inglês. No português, a gente usa o verbo atender em várias situações diferentes. Por exemplo, atender o telefone, atender um cliente, atender um paciente. Mas em inglês, não existe um único verbo que vai ser utilizado em todas essas possibilidades. Em inglês, em cada situação, a gente vai usar um verbo diferente. Então hoje nós vamos falar sobre cada um deles. Quando nós falamos sobre atender o telefone ou atender a porta, a gente vai usar o verbo to answer. Sim, o verbo to answer é o mesmo verbo do responder. Se eu falar eu atendo o telefone, eu falo I answer the phone. Don't answer the phone. Ou se eu falar eu atendo a ligação, a mesma lógica, I answer the call. E até se eu falar eu atendo a porta, I answer the door. Leon, answer the door. Mas quando a gente falar sobre atender no sentido de servir alguém, de atender um cliente, normalmente o verbo que a gente vai usar é o verbo to help. Sim, o verbo ajudar. Porque em inglês, a ideia de atender um cliente, tu vai estar ajudando aquele cliente. Então eles usam o verbo to help. É muito comum os atendentes de restaurante ou de loja chegar, abordar o cliente perguntando Can I help you? Posso ajudar você? Mas no sentido de atender mesmo. Welcome to Hertz. Can I help you? Por exemplo, eu preciso atender os clientes. I need to help the clients. Quando a gente está falando especificamente no contexto de restaurante, para o garçom, por exemplo, a gente vai utilizar o verbo to serve. To help também é possível, mas o to serve também é utilizado para atender no sentido de servir os clientes. Por exemplo, o garçom está atendendo as mesas. The waiter is serving the tables. Então, quando você estiver viajando em outro país, você sabe que quando você for atendido por alguém, provavelmente você vai ser helped ou served. Falando nisso, se você ainda não se sente totalmente confiante com o inglês na hora de viajar para o exterior, conheça o meu curso Go On, Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra videoaulas com conteúdos descomplicados e frases e vocabulários que você realmente vai utilizar durante a sua viagem, em diferentes contextos, como aeroporto, restaurante, lojas. Então, acesse o site teachercandido.com.br para saber mais. Agora, uma situação muito comum que é no contexto da área da saúde. Por exemplo, o médico atende o paciente. Nesse caso, a gente vai utilizar o verbo to see, que é o mesmo verbo para ver. O médico atende o paciente e o paciente fala, hoje eu tossi. Aí... Por exemplo, o médico vai atender você agora. The doctor will see you now. The doctor will see you now. Oh, agora nós chegamos na parte mais importante desse vídeo, porque eu quero falar com vocês sobre um false friend muito comum, que é o verbo to attend. O verbo to attend significa frequentar ou estar presente em algum evento. Por exemplo, eu participei da reunião ontem. I attended the meeting yesterday. At this address, it has been requested that you attend. Eu preciso comparecer nas aulas. I need to attend the classes. Apesar de parecer outra coisa, o verbo to attend significa apenas isso. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que nunca atende as suas ligações, que é to answer. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.